saúdo a todos com a paz de Yahushua e quero convidar a todos para lermos um trecho das Escrituras que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Criador, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Pai. Então o Criador lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Paulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Pai, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Salvador lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Salvador me enviou, a saber, o próprio Yahushua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos seus olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, lavou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Yahushua, afirmando que este é o filho de Iago. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém aos que invocavam o nome de Yahushua? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Yahushua é o ungido. Engrandecido seja o nome do nosso Salvador. Então nós vemos aqui nesse trecho, que é bem conhecido de todos, que fala a respeito da conversão de Saulo, que perseguia os discípulos de Yahushua, que os maltratava, que vivia servindo a um sistema político e religioso contrário àquilo que o Pai havia estabelecido para o povo de Israel. Então aqui nós vemos que a misericórdia do Pai, como ela é imensa, e o poder dele como se manifesta na vida dos seres humanos. Porque aquele homem que vivia perseguindo os discípulos de Yahushua, pensando que estava fazendo uma coisa correta, uma coisa certa, pensando que estava servindo a Yahweh, pensando que era fiel ao Todo-Poderoso, pensando que aquele proceder agradava ao Pai. Só que ele estava totalmente equivocado. Mas no seu coração, ele tinha o propósito de ser fiel. Ele fazia tudo aquilo porque ele não conhecia a verdade. E por isso ele vivia perseguindo
aqueles que já conheciam a verdade e que proclamavam esta verdade por onde quer que se encontrassem. Só que, como o Pai conhece o coração de todo ser humano, ele sabia o que estava no coração de Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Ele sabia que antes de ele ser apóstolo, ele sabia o que estava no coração daquele homem e sabia como ele tinha desejo de ser fiel, de servir, de fazer as coisas que fosse de acordo com as Escrituras. Mas, no entanto, ele estava cego, ele estava totalmente equivocado. Ele via as coisas, mas não enxergava, porque ele não conhecia a verdade. Então ele tinha a visão natural, mas não tinha a visão espiritual que era necessária para poder compreender a verdade e poder viver por ela. E se formos ler capítulos anteriores, vamos perceber de como ele era fiel naquela missão que ele achava que estava correta, de perseguir os discípulos de Yahushua, porque ele, no seu entendimento, achava que aquilo era errado, que aquilo era falso e que Yahushua não era o Messias. E por ele viver segundo os princípios assim rígidos do judaísmo, como ele mesmo declara, né? Então ele perseguia aqueles que tinham uma conduta diferente daquilo que ele tinha como verdade. E assim, o Pai falou grandemente ao meu coração de como tantas vezes nós procedemos desta forma, enganados, fazendo coisas totalmente contrárias ao que as Escrituras nos ensinam, mas achando que estamos fazendo o melhor para o nosso Criador. Mas pela misericórdia que Ele tem para com as nossas vidas, por Ele conhecer o coração de todo ser humano, então Ele faz um mover para que haja um abrir de olhos e que cada ser humano possa conhecer a verdade. Então essa oferta que Ele faz de conhecermos a verdade não é para apenas alguns, mas para todo ser humano que se acha sobre a face da terra. Aleluia. Porque a palavra nos ensina, as Escrituras nos ensinam que o nosso Salvador, Ele se deu para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então Ele não entregou a sua vida por apenas alguns, mas por todo aquele que confessar o seu nome e permanecer fiel a esta aliança feita. Então é preciso que nós, enquanto discípulos de Yahushua, levemos essa verdade para todas as pessoas, para que elas também possam conhecê-la e possam ter os seus olhos abertos, como nós tivemos, como Paulo teve os seus olhos abertos, porque ele saía para uma missão, para perseguir os discípulos de Yahushua, para trazê-los presos, para levá-los presos para Jerusalém, mas de repente ele teve um verdadeiro encontro com o nosso Salvador. E caindo por terra, ele ficou sem enxergar com os seus olhos naturais, mas a sua visão espiritual, aleluias, foi aberta e ele passou a orar. O texto nos mostra que ele passou 3 dias e 3 noites orando, jejuando. Ele não comia nem bebia, mas ele estava clamando ao Pai para que ele pudesse ter um entendimento correto. E a gente vê o mover do Pai, que levantou um servo que morava naquele lugar para ir a Paulo, porque Paulo já tinha tido a visão de que alguém iria orar por ele, que ele ia retomar a sua visão. Então o Pai, ele cumpre as visões que ele dá aos seus servos, ele cumpre as suas promessas.
E a gente vê aqui que ele responde ao clamor daqueles que o invocam com o coração sincero, com o coração desejoso de ser fiel. Então ele, conhecendo o coração de Paulo, ele ouviu o clamor daquele homem, mandou um servo, um discípulo fiel, para orar e impor as mãos sobre a vida dele, e ele voltou a enxergar com os seus olhos naturais, mas acima de tudo, ele teve os seus olhos espirituais abertos, porque ele passou a conhecer, compreender e viver a verdade e levá-la a outras pessoas. Porque a gente vê aqui nesse trecho, não é, que ele foi cheio do Espírito Santo e ele passou a estar naquele lugar levando a verdade. Ele tinha ido para prender os que levavam a verdade e as pessoas estavam amedrontadas com isso. Mas o mover que o Espírito Santo fez no coração daquele homem foi tão grande que ele passou a declarar que Yahushua é o Filho do Todo-Poderoso, que é o Filho de Yahweh, que ele veio para salvar, que ele veio para libertar, que ele veio para transformar a vida de todo ser humano que decida aceitá-lo como Salvador da sua vida. Então, Paulo passou a pregar aquilo que ele antes não compreendia e não aceitava, mas o Espírito Santo abriu o seu entendimento, ele começou a compreender e começou a imediatamente levar a verdade a outras pessoas. Ele não ficou amedrontado, nem envergonhado de dizer, não, olha, eu vim aqui com uma missão e agora eu vou desfazer o que eu vim fazer. Não, ele não levou isso em conta, meus amados. Ele simplesmente passou a proclamar a verdade a toda criatura. E é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos tirados, resgatados do império das trevas para levar a verdade a outras pessoas. Nós não podemos olhar para trás, para o nosso passado sujo, porque ele foi apagado pelo sangue de Yahushua. Quando nós fizemos a nossa aliança, a palavra nos ensina que todo o nosso passado de pecado, de imundícia, de desobediência, de rebelião, ele foi lançado no mar do esquecimento. Nós não temos mais esta carga sobre as nossas vidas. Então você que está aí ouvindo esta mensagem e que o inimigo possa se levantar e dizer, olha, mas você vive no pecado, você vive fazendo coisas erradas, você usa droga, você bebe, você vive na prostituição, você vive na prática da mentira e tantas outras coisas. Você, meu amado, minha amada, não olha para o que o acusador está falando, mas olha para aquele que quer te resgatar da lama do pecado e que tem poder para isso, porque o sangue de Yahushua nos purifica de todo o pecado. Não é apenas de alguns, é de todo o pecado. Não importa o que você possa ter feito na sua vida, mas esse precioso e poderoso sangue tem poder para apagar todos esses pecados e te tornar uma nova criatura, te tornar uma pessoa que vive pela verdade, que tem os seus olhos espirituais abertos, uma pessoa na qual as escamas do pecado que impede você enxergar a verdade, que impede você enxergar a vida de plenitude que o Pai tem reservada para você aqui na face da terra, caiam da sua vida definitivamente e você passe a enxergar aquilo que você antes não tinha condições de ver. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, ele abre os nossos olhos, ele abre a luz do nosso entendimento, e foi isso que aconteceu com Paulo, e do jeito que aconteceu com ele, pode acontecer com você e com qualquer outra pessoa. Basta tão somente tomar uma postura, tomar uma decisão e se posicionar corretamente, recebendo Yahushua como Salvador da sua vida, como Mestre, como aquele que deve conduzir, guiar, orientar a sua vida. Então,
Assim como Paulo foi usado poderosamente, foi um homem que saiu por todo o mundo levando a verdade, não temia os males que poderiam lhe acontecer, ele não parava por conta das perseguições, por conta das calúnias, por conta dos açoites, por nada, ele prosseguia porque ele tinha um propósito de ser fiel e de levar a verdade para as pessoas. Então foi para isso que nós fomos chamados. E esse exemplo aqui, que o Pai nos orientou a trazer, é para te encorajar a não olhar para o pecado, a quantidade e o tamanho dos pecados que possam existir na sua vida, mas que você olhe para aquele que pode fazer com que todos esses pecados sejam apagados, aleluia, e que você possa viver uma nova vida, possa andar em novidade de vida e possa levar esta verdade para que outras pessoas também sejam resgatadas, que elas também possam conhecer a verdade e ter suas vidas transformadas, porque o Pai tem uma vida maravilhosa para todo aquele que faz uma aliança com o seu Filho amado. Ele quer que nós vivamos aqui na terra em plenitude de vida. Nós sabemos que a própria palavra nos diz que teremos aflições, mas a própria palavra nos diz que devemos ter bom ânimo, porque o nosso Salvador venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, para que eu e você possamos ter vida plena aqui na terra. E depois que partirmos daqui, quer seja por dormirmos no nosso Salvador ou que sejamos arrebatados por Ele, possamos ter uma vida eterna na glória, louvando e engrandecendo aquele que vive e reina para todo sempre. Então, meu amado, minha amada, não deixa que as coisas deste mundo te embaraçem. Deixa o mundo para lá, larga a vida de pecado, larga os teus projetos, os teus sonhos, o teu querer, a tua vontade e toma para ti os planos e projetos que o Pai tem reservado para a tua vida desde a eternidade passada. Desde que você viesse a existir na face da terra, o Todo-Poderoso já tinha uma vida maravilhosa preparada para você. Então toma posse dessa bênção que Ele já preparou para você, porque é muito melhor, é muito maior, porque os sonhos e os planos do Pai, do nosso Criador Yahweh, eles são muito maiores do que os meus e os teus. Eles são mais perfeitos, eles são plenos e pode ter certeza que vale a pena viver estes sonhos enquanto você estiver aqui na face da terra, porque são sonhos maravilhosos, são planos grandiosos para a tua vida. Ele quer que você faça como foi lido anteriormente, tenha condições de reger nações, ou seja, você vai ter autoridade sobre todas as coisas, porque o sangue de Yahushua nos dá esta autoridade. Mas para que vivamos nesta forma, é preciso que deixemos a vida de pecado, nos arrependamos todos os dias, porque a palavra diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Sabemos que todos os dias nós pecamos, desobedecemos, mas também nós temos a oportunidade de, toda vez que assim procedermos, nos arrependermos, pedirmos perdão ao nosso Pai e, em nome de Yahushua, receber este perdão para que possamos reger nações enquanto estiver aqui na terra, reger nações com autoridade, meus amados e minhas amadas, autoridade espiritual de ordenar aos principados e às potestades que soltem as nações, que soltem as pessoas, para que elas possam ter os seus olhos espirituais abertos, para que elas possam receber Yahushua como Salvador de suas vidas e serem totalmente transformados, tornarem-se em filhos de Yahweh, herdeiros do Todo-Poderoso aqui na terra. Então a identidade que Ele tem reservada para todo aquele que é salvo, que é convertido a Yahushua e permanece fiel à sua aliança, é tremenda. Ele nos faz sal da terra, luz do mundo, embaixadores de Yahushua aqui na terra, mais que vencedores, nos dá poder e autoridade
para expulsarmos demônios, para falarmos novas línguas, para curarmos enfermos, para ressuscitarmos mortos. Então são grandes as coisas que o Pai tem reservado para a minha e para a tua vida, e não vale a pena estarmos nos embaraçando com as coisas deste mundo, com a vida de pecado, com a vida que nos afasta do nosso Criador e do nosso Salvador. Então, nesta tarde, neste dia, o Pai te chama. Ele te chama para que você pare de levar uma vida de desobediência e de soberba e venha para os braços de Yahushua e também para os braços de Yahweh, que estão abertos para receber todo aquele que se arrepender, que tiver o coração contristado e confessar Yahushua como Salvador da sua vida, como mestre, como condutor, como orientador da sua vida. Então, não adia a tua decisão. Hoje é o dia que o Pai tem reservado para que você faça essa aliança com Yahushua. E se você já fez esta aliança e por algum motivo esfriou na fé e nas andanças deste mundo, está afastado, está com a fé fria, que está distante do Pai, Ele está te chamando nesta hora. Volta para mim, porque os meus braços estão abertos para te receber. Porque como aquele filho pródigo caiu em si e tomou a postura de voltar para a casa do seu pai, assim também o nosso Pai, o nosso Criador, o eterno Yahweh está te chamando. Volta para mim, porque eu te amo e estou com os meus braços abertos para te receber como filho amado e restaurar a tua vida e te usar como instrumento para a glória do meu próprio nome, que é eterno, que é imutável, que é Yahweh, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meu amado, minha amada, volta para Yahushua. E se você ainda não fez a sua aliança, faz essa aliança, porque o tempo está se esgotando. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E quem não tomar esta decisão até o momento do arrebatamento, não terá condições de ser arrebatado pela graça, de ser salvo pela graça. E depois, para alcançar a salvação, terá que dar a sua própria vida, passando por tormentos e torturas tremendas, ao ponto de chegar, de ter que entregar a sua própria vida para ser decepada, para poder assim ter condições de ser salvo. Então não vale a pena passar por isso. Recebe o Salvador pela infinita graça e misericórdia que Ele oferece a todos nós. E assim eu quero agradecer esta oportunidade e te dizer: vem para Yahushua, porque é maravilhoso viver para Ele. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Aleluia.